1 aos Coríntios, capítulo 3, eu vou ler do verso 1 ao verso 9. Por favor, acompanhem com atenção. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, segundo o seu próprio trabalho, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Vamos mais uma vez buscar o Senhor em oração. Bendito eterno Senhor, o teu povo, mais uma vez, no dia do Senhor, atende a santa convocação e se reúne a fim de prestar o culto devido ao teu nome. Somos gratos porque, ainda que prestemos um culto imperfeito, pelos méritos de Cristo somos aceitos, somos recebidos na tua presença bendita. O Senhor tem se agradado em falar ao nosso coração por meio da Escritura. O Senhor tem edificado as nossas vidas, santificado as nossas vidas, cumprindo, Deus, aquilo que o Senhor mesmo prometeu de que iria completar a boa obra começada em nós. Neste momento em que o teu povo se coloca diante da tua palavra que será pregada, rogamos que o teu Espírito Santo, que habita em nós, venha iluminar o nosso entendimento, venha levar o nosso pensamento cativo ao entendimento e ao conhecimento de Cristo, para que o Senhor nos edifique, nos exorte, nos anime, para a glória e louvor do teu santo nome. É a nossa oração, Pai, na esperança de que o Senhor falará conosco, em nome de Jesus, amém. Você já ouviu falar em crente carnal? Talvez você já tenha escutado esta expressão. Esse é um ensino pernicioso, meus irmãos, que há muitos anos invadiu a igreja protestante. Esse ensino vai dizer que existem homens naturais, ou seja, pessoas que são caídas em Adão, o homem em seu estado de rebeldia contra Cristo, homens naturais. Existem homens espirituais, aqueles que são redimidos por Cristo e que são cheios do Espírito Santo. E segundo eles, existem homens carnais ou crentes carnais, isto é, pessoas salvas por Cristo, mas que vivem na carne, vivem em seus pecados. Isso levou a um entendimento falso de que é possível que alguém receba Cristo como Salvador, mas não o receba como Senhor. Cristo é o meu Salvador, mas Ele não é Senhor da minha vida. E ainda assim há salvação, segundo eles. Uma salvação distinta, porque pessoas que vivem assim, apesar de salvas, receberão menos galardão. O texto que eu li nessa noite é usado muitas vezes para alegar esse ensino. Entretanto, Paulo não está aqui validando o ensino sobre o crente carnal.
porque não existe tal categoria na Escritura. Não existe na Escritura a possibilidade de alguém que tenha recebido ao Senhor Jesus Cristo, mas que está vivendo como ímpio durante a sua vida. Viver na prática do pecado, a Bíblia vai mostrar, indica que não houve verdadeira conversão, não houve transformação do coração, no máximo houve adesão a um grupo, adesão à igreja. No capítulo 2 aqui da Epístola aos Coríntios, Paulo faz mesmo uma diferenciação entre os homens. Ele fala entre homens naturais e homens espirituais. É essa a divisão que Paulo faz entre crentes e ímpios. Pessoas que foram recebidas por Cristo Jesus em seu reino, que tiveram seu coração transformado, e homens que estão em seu estado de pecado e de miséria e que não querem saber do Salvador. Paulo não faz uma divisão entre os crentes, dizendo que entre os crentes e dentro da igreja há categorias distintas de crentes, mas entre crentes e ímpios há uma clara distinção aqui na Epístola aos Romanos. Para os crentes, o Evangelho é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Para o ímpio, a palavra de Deus é loucura. Paulo volta aqui no capítulo 3, ao ponto com que ele iniciou a carta. Se você lembrar do começo da carta, ele faz menção a uma informação que ele recebeu da família de Cloé. A família de Cloé manda uma carta, ou faz Paulo saber de alguma forma, que havia divisões na igreja. Os crentes começavam a se dividir em partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E um grupo que não queria se identificar com homem algum dizia: eu sou de Cristo. Entretanto, apesar da declaração, eu sou de Cristo, a prática de divisão da igreja mostrava que isso era só da boca para fora. Estes homens estavam também pecando contra o Senhor e contra a igreja do Senhor. Os coríntios então estavam divididos, e Paulo irá repreender aqueles irmãos por eles não terem crescido espiritualmente. É uma dura repreensão que você tem aqui nos versículos que foram lidos, mas apesar de dura, é uma repreensão amorosa. Não é uma constatação de que existe crente carnal, você verá isso, mas é de fato uma repreensão pelo modo como os crentes estavam se comportando. A partir da repreensão de Paulo, você vai entender como é que você demonstra maturidade. Esse é o grande ponto desse texto. Como é que você demonstra maturidade? E a primeira ordenança aqui é que, para demonstrar maturidade, você não pode agir como um mundano. É isso que Paulo vai começar a mostrar aqui. Veja, ele começa a lembrar aos coríntios como foi que ele se portou da primeira vez que ele esteve na cidade pregando o evangelho. Veja aí o versículo 1 na sua Bíblia. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu não pude falar a vocês como a espirituais, e sim como a carnais. O verbo que aparece aí na sua Bíblia, poder, conjugado aí no pretérito perfeito, indica aquilo que aconteceu lá atrás, lá no passado, quando Paulo chegou àquela igreja, e segundo ele, em fraqueza e grande temor, anunciando a Cristo e este crucificado. Paulo não está dizendo: eu não posso falar a vocês, mas eu não pude falar a vocês. Este momento está registrado no capítulo 2, dê uma olhada no verso 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Se você tomar a palavra espiritual aqui, no sentido usado por Paulo no capítulo anterior,
onde ele fez um contraste entre o homem espiritual e o homem natural, fica claro então que nesse sentido, os coríntios eram sim espirituais, porque eles abraçaram o evangelho. Os homens naturais, eles rejeitam o evangelho. O evangelho é loucura. Já o homem espiritual, diz Paulo, ele entende a sabedoria de Deus. Por que então Paulo está dizendo que não pode falar a estes irmãos como a espirituais? Já que eles eram pessoas espirituais, eles eram crentes. Por que Paulo está falando desta forma, desta maneira? Eu não pude falar a vocês como a espirituais. O resto do versículo primeiro mesmo explica, dê uma olhada. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então perceba que a expressão carnal aqui, ela está junto com a expressão criança em Cristo. Alguém que ainda não chegou à maturidade, alguém que está no início da fé. Se você quiser entender um pouco mais do que Paulo está dizendo aqui, abra a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 5. Porque em Hebreus você tem o mesmo tipo de linguagem sendo usada. Dê uma olhada nos versos 12 a 14. O escritor aos Hebreus está também repreendendo aqueles irmãos, e ele diz assim: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Compreende o que está em jogo aqui? Hebreus está escrevendo a crentes que já estão há bastante tempo na igreja. E ele está dizendo: olha, não houve crescimento. Vocês parecem crianças. Vocês ainda precisam dos princípios elementares da fé. Vocês não conhecem doutrinas mais profundas. É esse o sentido que Paulo usa também lá no versículo 1 do capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude, na primeira vez que ele esteve lá, falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Por que isso aconteceu? Porque quando Paulo esteve ali, primeiramente entre eles, ele precisou expor os princípios elementares da fé. Eles ainda não eram maduros. Dê uma olhada no verso 2. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Paulo está reconhecendo que naquele momento, quando o evangelho chegou na igreja de Corinto, o que eles precisavam? Saber quem era Cristo, como é que você é salvo, princípios elementares da fé, o estado de pecado do homem que o leva a necessitar de um redentor, aquilo que um novo convertido sabe e precisa saber para professar sua fé em Cristo e ser salvo. Paulo está dizendo: olha, da primeira vez que eu estive aí foi assim. Eu sabia que vocês não podiam suportar um alimento mais sólido, mas havia um problema. Se naquele momento isso era natural que acontecesse, passados muitos anos, decorridos alguns anos, Paulo olha para aqueles irmãos e percebe que não houve nenhum crescimento. E isso não era bom. E isso não era correto. Não deveria ser desta maneira.
eles continuavam da mesma forma, em vez de crescer e amadurecer, eles viviam ainda nos rudimentos da fé. Veja o final do versículo 2: nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo está dizendo: eu estou olhando para vocês, e vocês estão na mesma condição de anos atrás, quando vocês abraçaram a fé no Senhor Jesus Cristo. E aqui você percebe então que a falta de maturidade é que levava então os crentes a um comportamento mundano. Em vez de viver como crentes, de viver como pessoas espirituais, eles estavam se comportando como não crentes. Eles estavam formando partidos na igreja. Eles estavam cometendo vários pecados morais. Isso era visto então na divisão: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Isso era visto quando um irmão levava outro às barras do tribunal diante de ímpios. Isso era visto na imoralidade sexual. Paulo então repreende os coríntios, porque não tinha havido crescimento na fé. Eles não suportavam alimento sólido, e isso redundava numa prática de mau testemunho, porque você, não compreendendo a doutrina e não amadurecendo teologicamente, vai se comportar como alguém novo convertido, como criança. Quando você olha um adulto que anda, tropeça e cai, você fala assim: foi um acidente. Mas se o adulto o tempo todo estiver tropeçando e caindo, você fala: alguma coisa está acontecendo de errado. Não se espera que adultos fiquem o tempo todo tropeçando e caindo. Mas quando você olha um bebê, é natural que ele caia. Daqui a pouco, quando acabar o culto e os meninos começarem a correr ali fora, é isso que vai acontecer. Um vai cair para um lado, outro vai cair para o outro. Os que estão começando a andar agora não conseguem se equilibrar direito. Natural. O problema é quando isso continua a acontecer, quando eles crescem, com o passar do tempo. Paulo mostra então que a falta de alimento sólido levava estes irmãos a um mau testemunho. Você demonstra sua maturidade agindo então de forma piedosa. Há muitos irmãos, há muitos crentes que batem aí no peito, se dizem maduros na fé, mas ainda tropeçam em coisas básicas. Tropeçam em questões que já deveriam ter passado há muito tempo. Então, se você está na igreja há muito tempo, mas não sabe direito nem as questões básicas da fé, você precisa urgentemente crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Porque se você não tem crescido, a exortação de Paulo cabe à sua vida. Você está vivendo como uma criança em Cristo, quando deveria estar se alimentando de alimento maduro. É duro, irmãos, perceber crentes que há 20, 30 anos na igreja têm as mesmas dúvidas nas mesmas coisas. Perceba como os assuntos, eles ano a ano continuam com os mesmos crentes. Eu me lembro que quando eu fui para o seminário e voltava para a minha cidade, era a mesma discussão. É pecado ouvir música mundana? Eu falei: não é possível que esse pessoal ainda está conversando sobre isso. Será que beber é pecado mesmo? Eu falei: como é que crentes que já estão há 20 anos na igreja têm dúvida dessas coisas? Coisas bobas, básicas. E as discussões sobre as questões mais tolas. Crentes que não sabem explicar, por exemplo, a doutrina da salvação. No nosso caso, como presbiterianos, não sabem por que nós batizamos os nossos filhos. Eu contei aqui uma vez de um amigo. Eu saí com 2 amigos na minha época de seminário, depois que eu voltei aqui de férias aqui em Guarapari. Um da minha igreja, presbiteriano, e um outro da igreja batista, um grande amigo meu. A gente começou a conversar enquanto comia,
E surgiu o assunto de doutrina, para variar. Presbiteriano e batista encontram e vai brigar sobre batismo infantil. Então eu perguntei para um amigo meu presbiteriano assim, aqui, por que você batizou sua filha? Ele tinha batizado recentemente a filha dele. Falou, não sei. O pastor falou para batizar e eu batizei. Esse amigo meu, se eu estava na igreja há uns 7 anos, esse amigo meu tinha nascido na igreja e tinha sido batizado na infância. Aí eu viro para o meu amigo batista e falo assim, ô amigão, por que vocês não batizam criança? E a resposta foi na hora. Eu falei assim, porque criança não crê, por que a gente vai batizar criança? Eu volto para o presbiteriano e pergunto assim, e aí, o que você acha dessa resposta aí? Ela falou, mas o pastor falou, mas o pastor dele também falou, o pastor dele também estudou no seminário. E aí, o que nós vamos fazer? Aí eu cutuquei o presbiteriano, falei assim, você já viu algum mandamento na Bíblia falando para batizar criança? Ou você já viu algum bebê na Bíblia sendo batizado? Aí ele parou e falou assim, não, né? Será que está errado? E eu falei que eu não estou acreditando nisso. Eu estou falando de um presbiteriano que já tinha, sei lá, 26, 27 anos na época. Nascido, crescido na igreja. Eu creio em batismo infantil, tá? Nós já batizamos 10 esse ano. Nós precisamos saber por que nós fazemos isso. Para nós, isso é básico. Mas há crentes que estão há muito tempo na igreja e veem isso como um ritual qualquer. Não cresceram, não entenderam a fé. Ou por que nós batizamos por aspersão? Aí você vê o presbitério falando, não, a gente aceita qualquer tipo de batismo. Sim, nós aceitamos, não tem problema nenhum. Quando irmãos de outras denominações vêm fazer parte da igreja, nós não batizamos de novo, mas nós cremos que o batismo bíblico é por aspersão. Mas tem um monte de gente que não tem ideia disso. Não cresceram. Passa ano, entra ano, e eles não entendem. Crentes tão imaturos, que precisam ainda de leitinho doutrinário, porque não estão prontos para comida sólida. Se esse é o caso, se é o seu caso, você precisa crescer na fé e no conhecimento de Cristo, para que esse conhecimento se transforme em atitudes práticas que glorificam ao Senhor. Para que você viva uma vida de maturidade, honrando a Deus com as suas atitudes, porque sem isso você vai viver de forma mundana. Você vai continuar com a forma desse mundo. E essa maturidade muitas vezes é fruto de preguiça. Preguiça de ler as Escrituras, de ler bons livros, porque são crentes que crescem nas suas áreas de trabalho. Quando você conversa sobre aquilo que é o seu trabalho diário, eles já fizeram pós-graduação, pós-doutorado, eles dão aula de tudo, não conhecem as doutrinas da Bíblia por preguiça. Isso não pode acontecer, meus irmãos. Se há muitos crentes vivendo como não crentes, é porque não houve crescimento. Está cheio de crente na igreja, defendendo pauta igualitária. Hoje pela manhã, a minha pergunta foi, você tem coragem de se levantar no meio dos seus amigos, no meio do seu trabalho, na sua escola, contra a agenda LGBT, por exemplo? Mas eu não desenvolvi o assunto, porque eu sabia que eu ia tratar agora à noite, sobre a mesma questão. E a minha impressão é que muitos não se levantam contra estas coisas, porque não sabem argumentar, não têm uma cosmovisão correta e bíblica, não sabem se posicionar. E então, você tem um monte de crente defendendo o ministério feminino, caindo na mesma conversa de que Paulo, quando fala que mulheres não podem ir para o ministério, se portava como um machista. Hoje a mulher pode ser até presidente da república, por que ela não pode ser pastora? Por que ela não pode estar à frente da igreja? Isso é uma argumentação mundana.
Essa é uma argumentação bíblica. Crentes precisam abrir a palavra de Deus e dar razão da sua fé a partir da palavra de Deus. Mas quando os crentes começam a dizer Paulo era machista e começam a repetir esse mesmo tipo de discurso, você percebe que são crianças na fé. Crentes que ainda estão tomando o seu leitinho espiritual, crentes que defendem agendas identitárias, crente falando em racismo estrutural. Você quer ver eu morrer do coração quando eu ouço um crente com esse negócio? Ou mulheres da igreja que repetem o discurso de todo homem é um estuprador. Isso é tudo mundano. Isso não tem nada a ver com a igreja do Senhor. Crentes que dizem sim, nós temos uma dívida histórica, que não param para pensar que o mesmo pessoal que fala da dívida histórica, você, se é um branco privilegiado, tem uma dívida histórica porque o seu antepassado tinha escravo, são os mesmos que falam assim, sabe por que o camarada está drogado? Não é culpa dele, é culpa da sociedade. Nada é culpa das pessoas de pecado, mas a dívida histórica é culpa sua. Se seu tataravô teve escravo, a culpa é sua. Não tem lógica. Mas são crentes que estão engolidos pelo mundo e pela argumentação desse mundo e não sabem ouvir aquilo que esse mundo diz, comparando com a Escritura Sagrada. Crianças espirituais, crentes que continuam a repetir o que acontecia na igreja de Corinto, se dividindo, criando facções, falando mal uns dos outros. Tudo isso era falta de maturidade, como você verá a seguir. Mas como é que você então demonstra maturidade? A primeira é, você não vive de forma mundana. A segunda lição do texto, você precisa reconhecer os seus pecados. Veja como Paulo está desenvolvendo isso aqui. Paulo repreende a infantilidade espiritual dos coríntios, e depois então ele faz duas perguntas retóricas, perguntas cuja resposta é necessariamente um sonoro sim. Não havia outra resposta para o que Paulo estava perguntando. Dê uma olhada no verso 3. Primeira pergunta: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Não havia outra resposta? Não, é verdade. Segunda pergunta: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Segunda pergunta, mesma coisa, não há outra resposta aqui, senão você está certo, Paulo. O que Paulo está fazendo aqui é levar os coríntios a olhar para a sua atitude e verificar o quão longe elas estavam daquilo que a Escritura ensina. Mesmo esses irmãos estando dentro da igreja, fazendo parte do corpo de Cristo, a razão disso, Paulo está dizendo, vocês são carnais. E aí, se você lembrou já do começo do sermão, você falou assim, então não estou entendendo mais nada, pastor. Tem ou não tem crente carnal? Paulo está ou não chamando esse pessoal de carnal? Na nossa Bíblia em português, nós não conseguimos perceber as nuances das palavras que Paulo está usando aqui. Há uma diferença nas palavras gregas que Paulo usa no verso 1 e no verso 3, porque no verso 1 ele está dizendo assim, eu porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais. No verso 3, ele está dizendo, não é assim que sois carnais. No primeiro, como há. No segundo, vocês são carnais. O que está acontecendo aqui? A expressão do verso 1, sarkinos, significa literalmente de carne.
indica a essência ou substância. É algo que de fato é de carne. Essa é a ideia. Paulo está mostrando no versículo 1 que aqueles homens, aqueles crentes, estavam vivendo como pessoas carnais, como se fossem esse tipo de pessoa. Paulo está fazendo então uma comparação. Apesar de espirituais, por serem crentes, eles estão vivendo como se não fossem crentes. Eles estavam vivendo como não espirituais. Entretanto, no verso 3, ele está fazendo uma afirmação. Não é assim que vocês são carnais? Mas aqui é outra palavra que ele usa. A palavra que é sárquicos, que descreve algo que tem a aparência e as características da carne, sem ser necessariamente carne. Você quer um bom exemplo sobre isso? Compre um sofá de couro. É caro. Eu fui ver um sofá de couro uma vez, quase caí de costa. Falei, não é possível que é tão caro assim. Mas aí você vê um sofá do lado, que tem a aparência de couro, mas que você chama de courino. É aquele que você vai botar perto da sua janela, o sol vai bater e vai rachar todinho. Apesar de parecer couro, não é couro. Certo? Então um é couro, vai bater sol, não tem problema. O outro vai rachar, vai ficar feio. Se você puder, gaste um pouquinho mais. Mas isso serve para você entender o que Paulo está mostrando aqui. No primeiro ele está falando, olha, vocês estão agindo como se fossem carnais. No segundo ele está falando, vocês são assim. Mas essa não era a essência dos crentes. Eles não poderiam ser carnais, porque eles eram espirituais, eles eram crentes. Entretanto, as características deles estavam parecendo de não crentes. Então Paulo não está falando em crente carnal, ele simplesmente está repreendendo aqui estes homens, chamando-os ao arrependimento, dizendo: a prática de vocês não condiz com a sua profissão de fé. É por isso que no verso 4, Paulo faz mais uma pergunta que aponta para esse pecado. Eu vou ler de novo. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Aqueles homens, ou aquela igreja, aqueles irmãos, que já haviam sido salvos, que já tinham o Espírito Santo, por não serem maduros, tinham ciúmes uns dos outros, brigavam uns com os outros, dividiam-se, colocavam homens no lugar de Cristo. Esse era um sinal de imaturidade. Eram pessoas que, a despeito de ser crentes, agiam como não crentes. Eles precisavam então se arrepender dos seus pecados. Eles precisavam deixar de andar conforme o seu querer. Eles precisavam dar ouvidos à palavra do Senhor. Crentes maduros, eles demonstram arrependimento. Eles reconhecem as suas faltas. Este é um aspecto importante, meus irmãos, da maturidade. Reconhecer o pecado, reconhecer suas faltas. E nós sabemos que admitir erros é algo muito difícil. Desde que o homem caiu em transgressão lá no jardim do Éden, o homem está centrado em si mesmo. O homem se acha autossuficiente. Quando ele é liberto por Cristo, o homem começa o processo de santificação, que vai levar esse homem a ser cada dia menos parecido com Adão, cada dia mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Quanto mais parecido com Adão, mais orgulhoso você é. Menos você vai querer reconhecer a sua falta e a sua transgressão. Quanto mais parecido com Cristo, mais humilde você será. Você entenderá que não se basta.
você entenderá o seu estado de pecado e de miséria, que levou você a precisar do Salvador. Porque se você se bastasse, Cristo não era necessário. Então esse processo de santificação precisa levar você cada dia a ser mais humilde diante do Senhor Deus. Quanto mais maduro, mais parecido com Cristo, mais o crente terá ciência das suas faltas e mais rapidamente ele vai se arrepender. Quanto mais santo e ciente das suas fraquezas, mais você entenderá a sua dependência do Senhor Jesus Cristo. Então avalie a sua vida. Será que a semelhança dos coríntios, você não está vivendo como um não crente, a despeito de ter sido salvo? Porque há muitos crentes que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que porque não cresceram espiritualmente, vivem como ímpios, são engolidos por esse mundo. E é preciso que haja, meus irmãos, uma avaliação muito sincera diante do Senhor Deus. Quando alguém abre a Escritura e mostra que as suas convicções são erradas, algo que você aprendeu desde pequenininho, porque de vez em quando eu falo alguma coisa com alguém e falo, pastor, mas a vida toda eu ouvi isso, a vida toda talvez você tenha ouvido errado. E se você olhar para a Escritura e alguém te provar pela Escritura que você está errado, humildemente você precisa se arrepender e tomar um rumo certo, porque senão não há maturidade. E eu creio que essa é a razão de muitos crentes continuarem todo ano perguntando, ouvir música mundana é pecado? Eles já ouviram uma vez, já provaram, já falaram para eles, mas eles continuam com as suas convicções, eles não arredam o pé das suas convicções. Muitos aqui conhecem um irmão nosso que quando veio para a igreja presbiteriana, ele era de uma igreja que não batizava crianças, e a primeira pergunta que ele me fez foi assim, pastor, se eu for para a igreja de vocês, eu vou ter que batizar criança? Eu falei, vai, lá não tem opção, vai batizar criança, mas você vai entender, vai ter que entender antes. E então ele começou a frequentar a igreja, e eu coloquei a confissão de fé na mão dele. Semana a semana a gente encontrava para conversar sobre a confissão de fé. Eu falei, e aí, alguma dúvida? Nenhuma. Falei, entendeu tudo? Tudinho, pastor. Eu não sabia dar o nome que vocês dão aqui na confissão de fé, mas eu já acreditava nessas coisas aqui. Falei, ok. Chegou no capítulo do batismo infantil, do batismo, e fala do batismo infantil. Falei, bom, hoje a conversa vai ser mais longa, e vim preparado para a conversa longa. Falei, e aí? Fala a sua dúvida. Ele falou, nenhuma. Falei, como assim? Nenhuma. Ele falou, nenhuma, pastor, entendi tudo. Está tudo muito bem explicado aqui. Compreendi perfeitamente. Falei, então tá bom. Ele falou, está tudo aqui. Falta só descer para o coração agora. E eu entendi perfeitamente o que ele estava dizendo. Depois de tantos anos dizendo que aquilo estava errado, porque ele aprendeu que estava errado, e agora confrontado pela Escritura e vendo claramente que não estava errado, ele tinha que tomar uma decisão. Ele iria admitir que ele andou esse tempo todo errado, ou ele ia ter que assumir uma nova prática. Isso não é fácil, meus irmãos, isso é difícil, e não só na questão teológica, em todas as áreas, e em qualquer tipo de convicção que você tiver. Não é fácil mudar, porque a nossa natureza caída, ela grita dizendo, você não pode estar errado. Que negócio é esse? Como é que eu pude estar errado tanto tempo assim? Mas crentes que crescem em intimidade com o Senhor, em conhecimento doutrinário, eles conseguem se arrepender, ou deveriam conseguir se arrepender mais facilmente.
Então, se é o seu caso, se você tem vivido como um não crente, isso pode ser falta de conhecimento. Você precisa buscar esse conhecimento que vai levar a uma prática piedosa. Entretanto, se você conhece relativamente bem as doutrinas e permanece preso em seus pecados, se você continua se comportando como um não crente, você precisa de disciplina. Ou você ainda é criança na fé e por isso que você comete erros bobos, ou você está em rebelião contra Deus. Você até conhece, mas você quer continuar agindo de acordo com o que você deseja. É por isso que Jesus mostra o processo da disciplina. Se seu irmão pecar, vai até ele, e se ele te ouvir, ganhou o irmão. Ele ouvir é ele entender, ele pecou, eu pequei. Como é que crente faz depois que entende que peca? Perdão. Se ele não ouvir, ainda insista, leve uma testemunha. Mas se ele não ouvir, ele já ouviu tudo e não se convenceu, trate-o como gentio e publicano, ou, como Paulo está dizendo aqui, trate-o como um carnal, porque é assim que ele está se comportando. Avalie então a sua vida, reconheça diante de Deus o seu estado. Paulo vai ordenar aqui o autoexame aos coríntios por 2 vezes, quer ver? Na primeira carta mesmo, lá no capítulo 11, no verso 28, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Lá na segunda carta, ele vai falar algo parecido no capítulo de número 13, onde ele diz assim no verso 5: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Meus irmãos, a maturidade leva o crente a não pensar de si mesmo além do que convém, e isso é essencial para reconhecer pecado. Aqueles que não reconhecem as suas faltas, geralmente, têm uma visão muito elevada de si mesmo. Eu não peco. No máximo, eu cometo um equívoco ou outro, mas pecar, não. Errar, eu não erro. Avalie-se diante de Deus, você demonstra maturidade, reconhecendo os seus pecados. Por último, você demonstra maturidade, reconhecendo que o crescimento espiritual é obra do Senhor Deus. Então veja, Paulo repreendeu a imaturidade dos coríntios, Paulo chamou os coríntios ao arrependimento, fazendo as perguntas. Agora Paulo aponta para o Senhor como a fonte de toda a maturidade. Verso 5, volte lá no texto. Paulo começa dizendo assim: quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Porque os coríntios estavam lá: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Quem é Paulo e quem é Apolo? Paulo está dizendo: nós somos servos de Deus, e se vocês creram, foi porque Deus concedeu isso, foi porque Deus fez esta obra em vocês. Em vez de tributar glória a Deus e reconhecer que Deus era o responsável pela fé, os coríntios estavam exaltando os homens, os pregadores, esquecendo-se que estes homens eram instrumentos de Deus, mas não passavam disso. É Deus quem está operando por meio dos instrumentos. Dê uma olhada no verso 6. Paulo mesmo está reconhecendo: eu plantei, Apolo regou, o crescimento veio de Deus. Não foi Paulo quem fez crescer, não foi Apolo quem fez crescer, quem deu nova vida. Paulo já havia perguntado isso. Paulo morreu por alguém, Apolo morreu por alguém.
Aqueles homens precisavam reconhecer tudo isso. E isso mostra que se os coríntios estavam divididos em partidos, não era por influência de Paulo e de Apolo. Não era Paulo e Apolo que ficavam instigando a briga na igreja. Não era Paulo que dizia aí, ó, quem está comigo levanta a mão. E Apolo na outra semana aparecia lá, e aí, quem é do meu lado? A briga não partia de Paulo e Apolo. Eles não fomentavam essa atitude. É interessante notar que é marca de imaturidade atribuir o sucesso da obra de Deus a homens. E diante disso, meus irmãos, é preciso pensar no que nós vemos acontecer muitas vezes. Crentes que começam a idolatrar pastores ou algum outro líder da igreja, achando que as coisas só aconteceram quando estes líderes vieram para a igreja. Sabe, quando essa igreja cresceu? Quando o pastor fulano veio, quando o presbítero fulano de tal foi eleito. Isso é engano. Eles podem até ter plantado e regado. O crescimento é do Senhor. Sempre foi e sempre continuará sendo obra do Senhor. Certa vez eu estava conversando com um presidente de presbitério, e o presidente desse presbitério estava reclamando, dizendo que o presbitério dele não estava crescendo. Há muitos anos os relatórios vinham e não havia crescimento da igreja. Depois de reclamar um pouquinho, a solução que ele propôs, ele falou assim: Milton, eu acho que o meu presbitério precisa fazer uma cruzada evangelística, convidar o reverendo fulano, porque esse é o melhor pregador do Brasil, e então nós vamos crescer. Porque o fulano de tal vai pregar, o presbitério vai crescer. Eu estou falando de um pastor, presidente do presbitério, que pensava dessa maneira. Imaturidade. Homens não fazem a igreja crescer, meus irmãos. E quando se deposita a confiança em homens, já se perdeu de vista o Senhor da igreja. Então, se um pastor, presidente de presbitério, pensa assim, imagine crentes imaturos. É preciso reconhecer a verdade de que se a igreja cresce, só há um responsável. Dê uma olhada no verso 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo agora vai dizer: olha, tem nada a ver comigo e nem com Apolo. Eu plantei e Apolo regou, mas quem planta não é nada, e quem rega não é nada. A glória é de Deus. Homens não devem receber glória quando a obra do Senhor avança, quando a igreja do Senhor cresce, porque quem está edificando a sua igreja, segundo a sua própria promessa, é o Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja não era de Pedro, não era de Paulo, não era de Apolo, a igreja é de Cristo, e Cristo está edificando a sua igreja. Como é que homens vão tomar glória disso? Que petulância é essa? Paulo, o apóstolo que mais escreveu e doutrinou a igreja, não está pensando de si mesmo além do que convém. O que planta não é nada, o que rega não é nada. Triste é perceber que muitos líderes, principalmente em tempos de rede social, fomentam aí a ideia de que eles são imprescindíveis, de que eles são a voz da sabedoria da igreja. É por isso que eles promovem os seus nomes, é por isso que eles não gostam de ser questionados. Vá num desses líderes grandes aí e questione o que eles estão escrevendo, você vai ver a mágica acontecer. Bloqueio.
Você não vai conseguir nem ler o que eles estão dizendo mais. Porque eles chegaram num patamar de sabedoria tal, que quem é você para me questionar? O que você já fez pela igreja, perto do que eu já fiz pela igreja? Tudo para transparecer essa imagem de inerrantes, de pessoas que estão acima da igreja e de quem a igreja depende. E a igreja não depende de homem algum. Algum. Quando acontece um caso triste e terrível, como o de algumas semanas, de um grande líder de projeção mundial, fica mais uma vez categórico de que Deus não precisa de superestrelas, de superpastores. Cabe a nós orar por estes que caíram e lembrar que a igreja não depende deles. E mais, nós precisamos ser contrários ao movimento que começa a exaltar homens e colocar homens nesse patamar, porque isso não é bom para a igreja, e isso não é bom para estes nossos irmãos. Porque quando eles começam a se achar imprescindíveis, pode ser que aconteça a queda. Precisamos orar por estes irmãos que têm sido colocados aí nos holofotes. Não ajude esse processo. A glória da igreja é de Cristo. Com isso, meus irmãos, eu não quero deixar transparecer que Deus não usa homens, porque Ele usa. Paulo mesmo está reconhecendo isso aqui. Dê uma olhada nos versos 8 e 9. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Paulo não é tolo, ele sabe que ele trabalha, ele diz isso em outra epístola: eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos, porém não eu, a graça de Deus em mim. Aqui mais uma vez ele reconhece o seu serviço, ele reconhece o serviço de Apolo, mas ele não ousa trazer glória para si sobre o resultado final do trabalho. É por isso que ele diz: a lavoura não é minha, o edifício não é meu. Ele usa duas figuras interessantes aqui. A lavoura é de Deus, o edifício é de Deus. O que eles são? Eles são cultivadores aí nessa lavoura, servos do Senhor da lavoura. E como servos, eles trabalham em unidade. É por isso que ele está dizendo aqui: olha, o que planta e o que rega são um. É como se ele estivesse dizendo aos coríntios: eu sou amigo de Apolo, Apolo é meu amigo. Por que vocês estão se dividindo, dizendo um é de Paulo, é de Apolo? Eu e Apolo temos o mesmo objetivo, edificamos a mesma igreja que não é nossa, é de Cristo. Os coríntios estavam se dividindo onde não havia divisão. Os coríntios agindo, dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, estavam fazendo parecer que Paulo e Apolo eram rivais. É por isso que ele está dizendo: olha, o que planta e o que rega são um só, e eles trabalham para o mesmo Senhor, são servos do mesmo Senhor. O trabalho de ambos foi importante, mas nenhum deles deveria receber glória, porque essa só era devida a Deus. Eles seriam sim recompensados no seu devido tempo, cada um receberá o galardão, a recompensa do seu trabalho, mas a glória é de Deus. Ser chamado então a ser um cooperador de Deus é um grande privilégio, e é preciso estar muito consciente disso. Crentes precisam entender isso, para não dar glória indevida a homens, líderes, para não chamarem atenção para si ou para o seu trabalho, mas serem gratos pelo serviço que eles podem desempenhar e fazerem isso com dedicação, sem preguiça,
eles trabalham para o Senhor da obra. Você precisa ter convicção de que você é parte da lavoura de Deus e do edifício de Deus. Isso deve levar você a descansar, por saber que, a despeito dos líderes que estiverem pastoreando a sua vida, o maior interessado no seu crescimento é o dono da lavoura. É o Senhor que coloca líderes sobre a sua vida. E aí talvez surja a dúvida, mas e os maus líderes? A gente então tem que acatar os maus líderes? Não. Maus líderes precisam ser denunciados ao presbitério. Então, se você tem prova de que você está debaixo do pastoreio de um mau líder, denuncie. Exorte primeiro, se não vier o arrependimento, vá lá no presbitério e denuncie. Porque líderes que não reconhecem o seu pecado precisam ser despojados do ministério. Não é difícil. É talvez custoso, mas difícil não é. Louve a Deus pelos líderes que Ele tem colocado sobre a sua vida, se estes têm sido fiéis e têm tributado glória a Deus. Meus irmãos, os coríntios foram repreendidos por sua imaturidade, foram chamados ao arrependimento e ao reconhecimento de que a igreja é obra de Deus e não de homens. Tendo isso em mente, lembre como isso ensina a você, como é que você demonstra maturidade. A maturidade que os coríntios não estavam demonstrando. Você demonstra maturidade não agindo de forma mundana. Então não acredite naquele falso ensino que eu citei no início, de que existe crente carnal e que você é um crente carnal. Eu vou para o céu, mas eu sou um crente carnal. Não, esse ensino vem do inferno. Ele não é da Escritura. Não existe crente carnal. Se você acha que recebeu Jesus como Salvador e vai ser salvo, mesmo vivendo de forma ímpia, você está redondamente enganado, porque a evidência de que você foi salvo é o senhorio de Cristo sobre todas as áreas da sua vida. Se você é carnal, você tem outro senhor. Você é escravo do pecado. Escravos do pecado não tem nada a ver com Cristo. Escravos do pecado precisam se arrepender e se colocar de joelhos diante da cruz do Redentor. Você demonstra maturidade reconhecendo os seus pecados. Este é um grande sinal de maturidade espiritual. Saber que você não é perfeito levará você a se prostrar diante do único que nunca errou, mas que cumpriu perfeitamente toda a lei, a fim de que você, que não é perfeito, encontre perdão e comece agora a ser transformado dia a dia, até aquele dia em que você será encontrado perfeito como Cristo é. Até lá, lute contra o orgulho, que é marca de maturidade cristã. Você demonstra maturidade reconhecendo que o crescimento da igreja é obra de Deus, a olhar para a igreja como o edifício de Deus, edificado por Ele. Você vai ser grato pelos bons líderes que têm cooperado nessa obra, mas você não vai exaltar estes homens. Você não vai achar que eles são imprescindíveis. Você não vai achar que eles são insubstituíveis. Você também verá com maus olhos líderes que começam a chamar a atenção para si mesmos. Não siga líderes assim. Não curta, não dê o seu like para pessoas assim. Como eu disse, isso não é bom nem para a igreja e nem para estes líderes. Muitos já caíram por se colocar no lugar de Deus. Não seja um cooperador para estas coisas. Exalte somente um homem, Cristo Jesus, o seu Senhor, o edificador da igreja.